Olá, vamos dar sequência à leitura do compêndio do Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Hoje finalizaremos a leitura do compêndio com as perguntas número 591 a 598. Estamos encerrando, portanto, a quarta parte do compêndio que trata da oração cristã. Pergunta número 591. Por que pedir: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu? Nos diz o compêndio. A vontade do Pai é que todos os homens se salvem. Para isso, Jesus veio, para realizar perfeitamente a vontade salvífica do Pai. Nós pedimos a Deus Pai que una a nossa vontade à do seu Filho, a exemplo de Maria Santíssima e dos santos. Pedimos que o seu desígnio benévolo se realize plenamente na terra como no céu. É mediante a oração que podemos distinguir a vontade de Deus e obter a perseverança para cumpri-la. Pergunta número 592. Qual é o sentido do pedido: o pão nosso de cada dia nos dai hoje? Nos diz o compêndio. Ao pedir a Deus, com o abandono confiante dos filhos, o alimento cotidiano necessário a todos para a própria subsistência, reconhecemos quanto Deus nosso Pai é bom para além de toda bondade. Pedimos também a graça de saber agir, para que a justiça e a partilha permitam que a abundância de uns possa suprir as necessidades do outro. Pergunta número 593. Qual é o sentido especificamente cristão desse pedido? Nos diz o compêndio. Uma vez que não se vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, esse pedido diz respeito igualmente à fome da palavra de Deus e à do corpo de Cristo, recebido na Eucaristia, bem como à fome do Espírito Santo. Nós o pedimos com uma confiança absoluta para hoje, o hoje de Deus, e isso nos é dado sobretudo na Eucaristia, que antecipa o banquete do reino que virá. Pergunta número 594. Por que dizemos: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido? Nos diz o compêndio. Ao pedir a Deus Pai que nos perdoe, reconhecemos-nos como pecadores diante dele, mas confessamos ao mesmo tempo a sua misericórdia, porque no seu Filho e mediante os sacramentos temos a redenção, o perdão dos pecados. O nosso pedido, todavia, será ouvido somente sob a condição de que nós antes tenhamos, por nossa vez, perdoado. Pergunta número 595. Como é possível o perdão? Nos diz o compêndio. A misericórdia penetra no nosso coração somente se também soubermos perdoar, mesmo os nossos inimigos. Ora, mesmo se para o homem pareça impossível satisfazer essa exigência, o coração que se oferece ao Espírito Santo pode, como Cristo, amar até o extremo do amor, mudar a ferida em compaixão, transformar a ofensa em intercessão. O perdão participa da misericórdia divina e é um ponto alto da oração cristã. Pergunta número 596. O que significa não nos deixeis cair em tentação? Nos diz o compêndio. Nós pedimos a Deus Pai que não nos deixe sós ao sabor da tentação. Pedimos ao Espírito que saibamos discernir, de uma parte, entre a prova que se faz crer no bem e a tentação que leva ao pecado e à morte, e de outra, entre ser tentado e consentir na tentação. Esse pedido nos une a Jesus, que venceu a tentação com a sua oração. Solicita a graça da vigilância e da perseverança final. Pergunta número 597. Por que concluímos pedindo: mas livrai-nos do mal? Nos diz o compêndio. O mal indica a pessoa de Satanás que se opôs a Deus.
e que é o sedutor do mundo inteiro. A vitória sobre o diabo já foi conseguida por Cristo, mas nós pedimos a fim de que a família humana fique livre de Satanás e das suas obras. Pedimos também o dom precioso da paz e a graça da espera perseverante na vinda de Cristo, que nos libertará definitivamente do maligno. Pergunta 598. O que significa o Amém final? Nos diz o compêndio: no final da oração tu dizes Amém, ressaltando com o Amém, que significa assim seja, tudo o que está contido na oração que Deus nos ensinou. Com isso, nós encerramos a leitura do compêndio do Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Fique com Deus.